Salve, eu sou o jornalista Gilberto Costa, estudante do livro Universo em Desencanto, da cultura racional. Como eu falei anteriormente, no vídeo anterior, o nome Universo em Desencanto. Por que não Mundo em Desencanto? Porque o universo é tudo. É o mundo que nós habitamos, que é dividido em 7 partes, e o próprio universo, que ele compõe-se o universo. O mundo são 3 partes em cima: Sol, Lua, estrelas. Embaixo, terra, água, animais e vegetais. Aqui, ó. Aqui em cima, a cultura racional entre linhas. Tem 2 linhas. A linha de cima, mundo racional, que é a origem, nossa origem, animal racional. Essa linha de baixo é a planície que não estava pronta para o progresso. Aqui 2 linhas, a linha de cima e a linha de baixo. Aqui mundo racional, parte que não estava pronta para entrar em progresso. Essa parte aqui está entre 2 linhas, a linha de cima e a linha embaixo. Aqui, essa linha de baixo é a parte que desceu, que se transformou nessas 7 partes, que é o que chamamos de mundo, a natureza. 3 em cima, Sol, Lua, estrelas. 4 embaixo, água, terra, animais e vegetais. E o universo é essas 7 partes, 3 em cima, 4 embaixo, mais o astral superior, que é aqui abaixo do pedaço que não estava pronto para o progresso, para entrar em progresso. O astral inferior, onde está a energia elétrica, e o astral térreo, que é onde está aqui a mecânica material, as 4 partes. Então aqui saiu tudo daqui para baixo. Então, aqui, a cultura racional entre linhas, são 2 linhas, linha de cima e linha de baixo, e aqui parte que desceu. Essa parte, planície que não estava pronto para entrar em progresso, aqui, ó, em cima, ela desceu com a entrada de uns tantos habitantes aqui do mundo racional, aqui, nesta linha aqui de baixo. Primeira linha, mundo racional. Segunda linha, planície racional, não pronto para o progresso, a linha de baixo. O que aconteceu? Eles começaram a perder virtudes. Foi formando a luz fosca prateada. Essa luz fosca começou a deformar a planície, atuar em cima da planície, foi saindo uma resina. Essa resina se transformou na energia magnética. E a outra parte foi aquecendo, amolecendo, gomosa, se transformou primeiro em energia elétrica, depois em energia, depois em água. Então, as 2 energias que saíram desse pedaço de planície, que desceu, a energia elétrica e a magnética, originou a terra e a água. Primeiro foi o Sol, formado das virtudes, habitante do mundo racional. Segundo foi formada a terra, mas antes de ser terra, o antes do ser, formou primeiro a energia magnética, saiu, que antes a energia magnética era a energia racional, que antes a energia racional era o pedaço de planície racional, não pronto para o progresso. A mesma coisa a energia elétrica, com o aquecimento da outra parte da planície, transformou primeiro a energia elétrica, para depois se transformar em água. Foi descendo, veio descendo. Está aí as 3 partes. Vem então a 4ª parte. Aqui, no 4º degrau, começaram a formação dos corpos. Que corpos? Foi onde foi feito os monstrinhos, aqueles monstrinhos, monstrões, monstrodões, até chegar primitivo selvagem, depois bicho da pedra, depois animal racional, depois civilizado, depois seres humanos, hoje. Aqueles monstrinhos durou 7 eternidades, até a formação da Lua. A Lua foi formada na 7ª.
Na quarta foi feito aqueles monstrinhos. Como eles não tinham raciocínio, era só de energia racional, não vingaram, não era nem macho nem fêmea. Com a entrada da energia eletromagnética, água e terra e a mistura já do Sol, gerou então a máquina do raciocínio. Foi feito pela natureza, que é este corpo aqui, o Tu. E o raciocínio, aí entre a ação aqui na quarta eternidade, a formação dos corpos, entra a mecânica do verdadeiro Deus, o racional superior, que pegou uma daquelas virtudes, são 7 virtudes que os habitantes perderam descendo. Por isso que os corpos se dividem em 7, o mundo se divide em 7, a natureza se divide em 7 partes. Pegou uma virtude daquela e colocou na máquina do raciocínio, que a máquina do raciocínio, ela foi feita aqui, na quarta eternidade. Foi feita a máquina. Então, o habitante do mundo racional materializou-se ali no início da terra e da água. Daí a natureza gerou. A máquina do raciocínio, o habitante ficou em forma de máquina do raciocínio. O raciocínio foi colocado nesta máquina, que é o habitante, que é a glândula pineal, está aqui na cabeça. Foi colocado. Só que ele é 2 em 1, é como se fosse uma antena, fica lá em cima, no espaço. A parte de cima. A parte celeste, porque tem 3 partes de cima, então o raciocínio fica ali. E as 4 embaixo representam o corpo do habitante que se extinguiu e tomou forma de máquina do raciocínio, é formato. No início, depois houve a multiplicação. Nós estamos na 21ª eternidade. A 21ª eternidade é o mundo racional. Nós começamos na primeira, estamos na 21ª, a primeira. Primeiro milênio, mundo racional. Segundo milênio, astral superior. Terceiro milênio, astral inferior. Então nós estamos aonde? No terceiro milênio. Na metade da 20ª parte. A 21 completa o retorno para o mundo racional. 21 eternidade. Que é aonde nós temos que nos ligar. Aqui, está aqui. As 21 eternidades. Voltando aqui às 7 partes do porquê nós assim somos. 3 em cima, 4 embaixo. 4 embaixo. A Lua foi formada aqui na 7ª eternidade. Primeira eternidade, recapitulando, formado o Sol, tá? Das virtudes dos habitantes que perderam, que entraram no pedaço não pronto para o progresso, para a planície. Segundo, foi formada a Terra. Depois, terceiro, a água. Quarto, a máquina do raciocínio, nós, os monstrinhos, em forma de monstrinhos. Quinto, os animais. Sexto, os vegetais. E sétimo, porque a 7ª eternidade é a formação da Lua. Então está aí as 7 partes do porquê nós somos. Uma a uma, foi feito uma por uma, até chegar à 7ª. Então, na 4ª eternidade, ele pegou aquele raciocínio, aquela virtude ainda pura, formou a máquina do raciocínio. É o vínculo com o mundo racional, o racional superior. Mas aí você vai me dizer, mas nessas outras partes também tem virtude daquele habitante, que dividiu em 7. Tem, mas as outras partes, são 4 partes, não dá para formar raciocínio. Só deu para formar um que estava mais forte, que é o animal racional. Os animais irracionais não têm raciocínio porque foram feitos depois. A mesma coisa, a água, a terra, os animais. Tem parte, mas não é raciocínio. Raciocínio é só o animal racional, porque foi feito pela 4ª vez, no 4º degrau. Entendeu? Então, por isso que ficou esse vínculo, animal racional. Então, aqui embaixo as 4 partes, a Lua regula com essas 4 partes. A Lua, na verdade, é como se fosse o ponteiro de um relógio. O relógio é o Sol.
e a Lua vai marcando os ponteiros, as estrelas, os ponteiros do segundo. Do giro eletromagnético. O que é o giro eletromagnético? É a mecânica material, que originou a mecânica celeste e as três partes de cima. Sol, Lua, estrelas. Mecânica celeste. Embaixo, água, terra, animais e vegetais. Mecânica material, que originou a mecânica celeste. Por quê? O Sol vem exatamente da energia elétrica. E a Lua da energia magnética. A energia elétrica da planície se transformou primeiro em energia elétrica. Aí que é a origem do Sol. Para depois se transformar em água. Então, essa energia elétrica aí que originou o Sol. Que veio da planície. E a energia magnética, quando saiu da planície, o Sol, que a luz fosca aqueceu, formou a primeira energia magnética, que aí em seguida vai dar origem à Lua mais embaixo. Então, por a Lua estar deformada e ser a sétima, ela ficou com a incumbência de regular as 7 partes do porquê nós somos. Mas tem aqui o astral superior, que ficou abaixo aqui da planície que desceu, que as entrelinhas aqui, são 2 linhas. Por isso que a cultura racional é entre linhas, tá aqui, mundo racional, entre 2 linhas, linha de cima e linha de baixo. São 2 linhas. Ficou aqui. Entendeu? E o astral inferior, a energia elétrica, diferente da energia eletromagnética da natureza. A energia eletromagnética a planície se transformou nessas 2 energias. E a energia elétrica que está abaixo do astral superior foram os tantos que pararam ali, o progresso. E não se extinguiram, mas não perderam. Perderam as virtudes, mas não se extinguiram de todo, só uma parte. Ficaram extintos na energia elétrica. O astral superior perdeu muito pouco e ficou na mediadora, energia mediadora racional, que é exatamente fazer a mediação da sustentação da planície que desceu, que se transformou nas 7 partes do porquê da ascensão. Então o universo desencanto, como eu falei, é tudo. É as 7 partes do porquê da ascensão, que é forma natureza, mais o astral superior, mais o astral inferior, os planetas e o próprio mundo das 7 partes, que é o astral térreo, aonde nós estamos, né? Que é as 7 partes do porquê nós somos. Por isso que as 7 partes, olha, 2 narizes, 2 olhos, 4, 2 ouvidos, 6, a boca, 7, tudo 7. 7 partes. Os corpos se dividem em 7. Então está aqui simbolizado na cabeça as 7. O 8º, o raciocínio, que está no istmo mesencéfalo. Aqui tem o habitante materializado, que extinguiu no início, da água e da terra, e tem o raciocínio, que é como se fosse uma antena. Com a leitura deste livro, ele vai ser desenvolvido e, ao mesmo tempo, esta máquina que está em forma, esse habitante está em forma de máquina do raciocínio, materializou-se, que está aqui na cabeça, em formato apenas. Porque o que tem aqui é uma glândula pineal feita pelas 2 energias eletromagnéticas, que é o espermatozoide. O habitante não está no espermatozoide. Ele deu causa ao micróbio racional que misturou, que deu causa às 2 energias eletromagnéticas, que deu causa ao fluido eletromagnético que formou o espermatozoide, que vem do fluido eletromagnético. E o fluido eletromagnético vem das 2 energias eletromagnéticas. Pensamento e imaginação, esquerda e direita, eletromagnético. Se juntam 2 pessoas, macho e fêmea, fabricam um pensador. Por quê? Porque eles estão pensando e imaginando, ligado ao pensamento e à imaginação, eletromagnético. Formam o pensador, os espermatozoides. Se juntam, geram o espermatozoide, eletromagnético. O habitante, ele está em forma de habitante apenas para dar a causa às 2, ao espermatozoide, que já vem em forma de fluido condensado,
que antes de ser fluido é energia eletromagnética, e antes de ser energia eletromagnética, energia racional, que antes de ser energia racional, máquina do raciocínio, que antes de ser máquina do raciocínio era planície, que não estava pronto para o progresso. E o raciocínio veio do mundo racional, que é a virtude que entrou no pedaço. O raciocínio é uma coisa, o habitante que extinguiu em cima do início da terra, da água, é outra coisa. Os dois, uma coisa só, tanto o raciocínio quanto a máquina do raciocínio. O habitante está materializado em formato de máquina do raciocínio. O raciocínio é encaixado nesta máquina, por isso tem que desmaterializar a máquina, desmaterializar o aparelho eletromagnético, desmagnetizar, para ganhar a essência racional. Por isso que tem o aparelho eletromagnético, tem que ser desmaterializado. E desmaterializar o habitante, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, como glândula pineal. E desenvolver o raciocínio, que é como se fosse a antena que está lá em cima, que é que vai fazer o contato com o mundo racional. Daí, essas 4 partes todas desenvolvidas, tomam forma corpórea daquele habitante do mundo racional que entrou neste pedaço aqui, que não estava pronto para o progresso. Porque o mundo racional é o nexo causal de tudo. É o mundo antes deste mundo que se formou. É o mundo anterior. Aqui são 2 linhas, linha de cima e linha de baixo. Ó. Linha de cima, linha de baixo. Aqui, parte que não estava pronto para o progresso, está aqui, embaixo. Se transformou em tudo isso aqui. Salve.